Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Díaz-Canel, o presidente de Cuba, que apareceu com o braço quebrado, tá? E isso aqui pode indicar mais coisa do que pode parecer, tá? Aparentemente, segundo estão fofocando lá em Cuba, isso teria acontecido porque teve uma briga entre ele e o neto do Raul Castro, né? Chamado El Cangrejo, ou O Caranguejo, né? O neto do Raul Castro teria arrumado uma confusão com Díaz-Canel e quebrou o braço do Díaz-Canel e ficou por isso mesmo, a ponto de estar todo mundo se perguntando quem é que está de fato mandando em Cuba neste momento, né? A coisa parece que foi feia, né? É o que eu falo para vocês, muito parecido com o final da União Soviética, essa história, né? Também um monte de briga pelo poder no finalzinho, reformas econômicas e de repente briga pelo poder e aí o regime todo desaba, né? Parece muito parecido mesmo. Vamos entender essa história aqui para ver até que ponto Cuba tá podre por dentro, né? O regime cubano, né? Não o país da Cuba, mas o regime cubano, né? Essa notícia foi sugerida por Biricotico e Gerson Ramos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Hoje, isso aqui já faz alguns dias, tá? No dia 23 de agosto, alguns dias atrás, o Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, apareceu num evento aqui, ó, Casa das Américas, participar de um ato em que foi entregue a medalha Haile Samantaria ao escritor nigeriano Wole Soyinka, que é um prêmio do Nobel de Literatura e coisa. Enfim, ele foi numa homenagem a esse escritor aqui. Tem as imagens aqui, ó, o escritor é esse rapaz aqui, e tá a homenagem deles lá em Cuba e coisa e tal, a galera toda ali, tá a esposa dele aqui também, ele deu a medalha lá pro cara, a esposa do Díaz-Canel tá aqui, e nesse evento o Díaz-Canel está aqui com o braço quebrado, aqui, ele tá com um apoio do braço aqui do lado, e como é típico em ditaduras, ninguém falou nada, ficou tudo quieto, ninguém fala nada, né? Coisa estranha, né? O que aconteceu? Caiu no banheiro, bateu o braço, caiu de moto e coisa e tal, ninguém falou nada, né? O fato é que ele tá com o braço quebrado ali, né? E aí, a grande dúvida, o que aconteceu, né? Bom, a gente não sabe o que aconteceu, não tem a versão oficial dessa história. Mas diz esse youtuber aqui, ó, o Alain Paparazzi Cubano. Esse youtuber, ele é um youtuber da comunidade cubana em Miami, que é muito grande, né? Muitos cubanos em Miami. Justamente o pessoal que foge de Cuba vai muito para Miami, então ele tem um canal justamente com notícias sobre Cuba para o pessoal cubano que está em Miami, e segundo ele está dizendo aqui nesse vídeo, eu não vou tocar o vídeo porque pode dar problema de copyright, mas eu vou deixar o link do vídeo caso você queira ouvir o que ele está falando aqui, tá? Mas basicamente ele recebeu uma denúncia anônima, alguém mandou uma informação para ele, né? Ele não pode dizer qual é a origem dessa fonte, porque era uma pessoa que estava nesse círculozinho em que teve essa briga entre o neto do Raul Castro, o El Cangrejo, e o Díaz-Canel, né? Então, segundo estão dizendo, né, teve uma festa muito grande em Varadeiro, em Cuba, né? Você sabe, né? Cuba tá cheio de problemas econômicos, não falta luz, falta gasolina, falta um monte de coisa, não tem nada. Mas para a elite política lá de Havana tem festa o tempo todo, né? Então teve uma grande festa lá para a elite cubana e tava esse grupo, que é o grupo do poder ali, né? É o Partido Comunista Cubano ali naquele grupo ali. E teve essa briga, né? Saíram, como se diz aqui no Brasil, as vias de fato, né? Saíram brigando os dois ali, o Díaz-Canel com El Cangrejo, que é o neto do Raul Castro. Então lembra, teve o Fidel Castro, que fez a Revolução Cubana lá em 1959, né? Ficou no poder um tempão. No final da vida, o Fidel Castro, antes ele já é morto agora, mas antes dele morrer, ele deixou o cargo para o Raul Castro, que é irmão dele, né? O Raul Castro ficou alguns anos no poder também e finalmente passou o poder para o Díaz-Canel, né? Só que agora parece que o neto do Raul Castro, esse El Cangrejo, ele tem arrumado confusão com o Díaz-Canel. Não é só ele não, tá? Parece que muita gente no Partido Comunista está insatisfeito com a situação lá da econômica em Cuba, né? Vocês sabem, o Díaz-Canel se viu obrigado a fazer uma série de reformas e coisa e tal. A gasolina disparou 500%, tá tendo blackouts o tempo todo porque não tem energia elétrica, enfim, uma confusão danada lá em Cuba. E lógico, tal como aconteceu, diga-se de passagem, na União Soviética, né? Vocês lembram? O final da União Soviética também foi marcado por esse tipo de coisa, né? Quando o Gorbachev assumiu o poder, a economia soviética já estava num estado totalmente quebrado, literalmente já estava quebrada a economia.
Aí o que ele tentou fazer? Tentou fazer uma série de reformas, né? Vocês lembram disso? A perestroika, glasnost, não sei o que lá, tentou fazer um monte de reforma para melhorar o Estado soviético, né? Para tentar sobreviver, né? Para continuar a União Soviética, né? Só que essas reformas eram mal vistas por muitas pessoas que estavam no regime, por quê? Quando você começa a fazer uma reforma econômica, evidentemente coisas que antes eram baratinhas não são mais tão baratas assim, se tornam caras, né? Você está evidenciando o custo de algumas coisas. E aí lá na União Soviética também, na época, teve muita briga, até hoje tem gente... O Putin é um cara que acha que a culpa da queda do Império Soviético, da União Soviética, foi do Gorbachev, essas reformas do Gorbachev foram um absurdo. Não, não é. A economia já estava quebrada. A reforma do Gorbachev foi a tentativa de salvar a coisa, né? E aparentemente um fenômeno parecido está acontecendo em Cuba, é o que revela esse caso. Segundo ele conta aqui, ele está falando aqui que uma pessoa que estava nessa festa mandou inclusive uma série de fotos, aqui tem uma série de fotos da festa aqui, ele bota mais adiante aqui as festas, as imagens da foto aqui, do pessoal na festa lá, né? Muito interessante, porque é o pessoal, você vê, né, o povo cubano sem dinheiro para nada, sem gasolina, sem luz e coisa e tal, mas lá a elite está lá festejando ali, coisa e tal. Em determinado momento, no grupinho que tinha ali o Díaz-Canel, né, o topo do regime comunista, o El Cangrejo começou a falar um monte de besteira, fazer brincadeira, não sei o que lá, criticando as políticas econômicas e não sei o que lá. Em determinado momento, o Díaz-Canel levantou para confrontar ele, e o El Cangrejo teria então começado a socar o Díaz-Canel e ele acabou caindo e quebrando o braço na frente de todo mundo. Foi um escândalo, né? E o que aconteceu disso daí? Todo mundo foi embora, encerrou a festa, fechou a festa, foi todo mundo embora, mas todo mundo viu o que está acontecendo. Há um racha no poder dentro de Cuba. Muita gente está com dúvida se realmente o Díaz-Canel continua no poder em Cuba, né? Porque se ele tá no poder, mas o neto do Raul Castro continua solto, não foi preso depois disso, é porque ele não está com tanto poder assim, né? O cara foi lá e quebrou o braço do presidente e ficou por isso mesmo, e deixaram para lá, né? E, segundo diz a pessoa que mandou aqui a carta anônima, né, que mandou a mensagem anônima lá pro youtuber, né? Por óbvio, é anônimo, não pode dizer quem é, porque, né, seria essa pessoa ficaria comprometida lá no regime, né? Em Cuba está todo mundo se perguntando o que vai acontecer agora, porque a impressão que tem é que o governo não tem mais ninguém no governo, né? Ou seja, quem é que manda nesse negócio? É o El Cangrejo? É o Díaz-Canel? Quem é que manda no final das contas? Ninguém falou nada, ninguém quebrou o braço do cara, mandou ele para o hospital lá e pronto, e ficou por isso mesmo, e acabou a festa. E olha que coisa, meu amigo, é o que eu falo para vocês, né? Que escândalo isso, parece mesmo a história da União Soviética, o finalzinho da União Soviética, as brigas que tiveram lá no final da União Soviética, né? Muitos querendo voltar para o regime anterior, outros criticando as reformas e não sei o que lá, outros achando que a reforma era necessária, e aí ninguém mais controlava nada e a coisa desabou completamente. Ninguém sabia mais quem estava mandando na União Soviética. No final das contas é isso, o pessoal simplesmente, quem é que está mandando? Não se sabe, né? E aparentemente é isso que está acontecendo em Cuba. É uma coisa curiosa que deu mais ou menos os mesmos 70 anos. Se isso se confirmar, tá? Porque pode ser que... Veja, essa briga do El Cangrejo com o Raul Castro não é coisa nova, tá? Aqui em 2022 parece que já teve uma briga dos dois, mas foi uma briga mais secreta. A diferença da briga que teve em 2022, né, que saiu aqui, ó, que ele teria também entrado em vias de fato com o Díaz-Canel, mas foi tudo abafado e foi uma coisa interna. Agora, dessa vez, foi numa festa. Toda a elite cubana estava lá na festa e viu isso acontecer. Ficou muito mais feio agora, ficou muito mais... E aí, quem é que está mandando em Cuba no final das contas, né? Vamos ver, pra gente ter a confirmação disso aí. Não sabemos o que está acontecendo por lá, mas é aquilo que eu falo para vocês, que o regime cubano vai cair? Vai, porque comunismo cai, né? O Mises já fez no grande paper dele sobre a questão do cálculo econômico no socialismo, já demonstrou matematicamente que é impossível o cálculo econômico no socialismo. Então todo regime socialista, no sentido de um governo que controla tudo na economia, vai inevitavelmente falhar. Ele pode funcionar durante algum tempo, mas inevitavelmente ele vai quebrar em algum momento, né? E olha que o Mises fez essa previsão lá em 1921, né? Fazer essa previsão, sei lá, em 1990 seria fácil de fazer, porque a União Soviética já estava quebrada naquele momento, já se via que ela estava quebrada naquele momento, né? Mas o Mises falou isso lá no início,
quando a União Soviética começou, né, que está todo mundo empolgado, a grande experiência comunista, será que vai funcionar? Será que o Karl Marx tinha razão e o comunismo é o futuro do mundo, não sei o que lá? E o Mises falou, ó, não vai dar não, durante um tempo vai funcionar porque eles vão manter o espectro, a referência dos preços antigos. Mas à medida que o tempo for passando e o controle do mercado for se solidificando na mão do governo, a ineficiência econômica vai se tornando cada vez maior, até que um ponto a economia colapsa totalmente. E foi exatamente isso que aconteceu. E diga-se de passagem, depois que aconteceu a queda da União Soviética, os burocratas soviéticos alertaram que era exatamente isso. Eles, para fazer conta da economia, né, para fazer a economia planificada soviética, eles usavam os preços na Europa e nos Estados Unidos. Eles precisavam do cálculo dos preços, do cálculo econômico feito pelo livre mercado, para poder embasar as decisões que eles tomavam. Não tinha outra forma de embasar essas decisões. E aí o que acabou acontecendo, que deu mais ou menos aí uns 72 anos, né? A União Soviética começou ali em 1917, foi a Revolução Russa, e durou mais ou menos até 1991, né? Então foi aí uns 72 anos, 73 anos mais ou menos, e acabou a União Soviética. 70 anos mais ou menos, né? Cuba está fazendo 70 anos de comunismo agora em 2030, 2029, né? Porque a Revolução Cubana foi em 1959, né? Então agora está fazendo 70 anos. Será que é mais ou menos esse o prazo? Eu não sei, né? Esse prazo não foi calculado pelo Mises, não, né? Esse prazo é só uma curiosidade histórica. Mas o fato é que a impressão que dá é que Cuba está mesmo perto de desabar completamente, né? Muita gente fugindo do país, muita gente saindo do país, as condições econômicas cada vez piores em Cuba, e agora a gente viu como é que a ditadura cai. É o que eu falo para vocês, a ditadura não cai, não é o povo, coitado, o povo cubano está com preocupação, o que eu vou comer, né? Não tem essa preocupação de vou derrubar o Dias-Canel, eles nem chegam nesse ponto. A preocupação deles é conseguir comer alguma coisa, ter algum tratamento médico, ter alguma coisa, né? Alguma energia elétrica, né? Então o povo não faz revolução em ditadura, não derruba a ditadura. Agora, as pessoas internas dentro da ditadura derrubam a ditadura. Quando o poder está fraco, né, quando a pessoa que tem a liderança naquela ditadura começa a fraquejar, começa a ser contestada pelas pessoas que estão embaixo, aí a ditadura rui, né? Foi o que aconteceu na União Soviética. Será que é o que está acontecendo agora em Cuba? Será que a libertação cubana está próxima? Não tenham dúvida, tá? Infelizmente, quando caiu a União Soviética, seguiu-se anos de muito piores na União Soviética, né? Foi uma catástrofe econômica, o início dos anos 90, terríveis. Estados Unidos, a Europa teve que mandar ajuda humanitária, mandar comida para o pessoal comer, porque a economia parou de funcionar totalmente, né? E como efeito colateral, os chamados oligarcas russos, né, tomaram o poder totalmente lá na Rússia, né? Quem que eram os oligarcas? Eram os mafiosos. Porque era o único pessoal que estava acostumado a lidar com dinheiro, né? O povo russo, de forma geral, o povo soviético, de forma geral, ter negócio era proibido, né? Então eles não estavam acostumados com esse negócio de comprar, vender, definir preço. Eles ficavam esperando o governo dizer qual o preço que eles iam vender o serviço deles, né? Que era tudo definido assim. Em Cuba é a mesma coisa. Então quando caiu o regime cubano, vai se seguir anos muito ruins em Cuba. Não é que vai melhorar imediatamente, não. A questão é que a perspectiva é que mais adiante a coisa pode melhorar, né? Realmente uma tragédia o comunismo. Mesmo depois que você consegue sair dele, ainda sofre muito por conta disso, né? Vamos aguardar para ver o que está acontecendo aqui, mas parece que a coisa não tá boa, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.